E a Organização Mundial do Comércio acatou a solicitação do Brasil na abertura de um painel para investigar a Índia em relação aos subsídios que são pagos para a produção de açúcar. Sobre este assunto, os nossos colegas lá em São Paulo, Walter Puga Júnior, conversou com Antônio de Pádua, que comentou essa decisão e por que isso é importante para o Brasil e os demais produtores de açúcar pelo mundo. Doutor Antônio, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa. Vamos falar de um assunto que é destaque agora, depois que a OMC aceitou instalar um comitê de investigação contra a Índia, por conta de subsídios exagerados para produtores de açúcar. O Brasil precisava mesmo ir à OMC reclamar contra a Índia? Olha, faz mais de um ano que o Brasil procura um entendimento privado com os produtores da Índia para tentar administrar esse excesso de oferta que tem no açúcar no mercado mundial. Não tivemos êxito, o governo brasileiro entendeu da necessidade de entrar com essa ação. Não só o Brasil está entrando com essa ação, mas também a Austrália e a Guatemala. Os principais países exportadores de açúcar estão muito pressionados com a questão de preço e não tinha outra alternativa a não ser entrar com essa ação na OMC, né? Vamos ver agora qual vai ser o resultado dessa ação. Pode até ser que o governo indiano, os produtores indianos, antes da fase final dessa ação, tenha algum entendimento privado, principalmente na busca do aumento da produção de etanol. Eles poderiam, sem dúvida alguma, tirar um pouco dessa cana que está pressionando o mercado de açúcar e dirigir para a produção de etanol, permanecendo todos os produtores agrícolas no campo, simplesmente alterando um pouco o mix de produção, o que o Brasil já faz há algum tempo. Então, continua assim uma conversa privada, uma conversa de entendimento. O Brasil tem muita experiência, o Brasil pode oferecer muita tecnologia para os indianos no sentido de alterar hoje o mix de produção. É muito dinheiro que o governo indiano concede para a produção de açúcar? Olha, é muito dinheiro. Eu vou fazer uma referência para você, que, sem dúvida alguma, é importante eles permanecerem essa quantidade de mão de obra no campo, né? E tem fornecedores de cana lá que entregam cana de bicicleta, uma entrega de animal, outro entrega 100 quilos, outro entrega 200 quilos, e o governo achou uma alternativa de manter esses produtores agrícolas no campo. E, sem dúvida alguma, de todas as culturas, a cultura da cana-de-açúcar era mais viável para manter essa política de manutenção desse pessoal no campo. Um trabalho social do governo indiano. É um trabalho indiano. social que a gente tem que reconhecer. Mas, para você ter uma ideia, o açúcar no campo, ou seja, o açúcar no campo hoje, ainda contido na cana-de-açúcar, que não foi colhida, eles recebem mais do que o nosso açúcar ensacado no barracão. Então, sem dúvida alguma, é muito, muito, muito dinheiro, né? E nós estamos perdendo alguns bilhões de dólares, de reais, tanto na questão da exportação, como na questão do preço aos nossos produtores. Hoje, o açúcar, aqui a nível de Brasil, apesar do câmbio ter ultrapassado ontem R$4, né, ele está em 11,5 centos de dólar por libra-peso. Ninguém nesse país, no Brasil, por mais competente que sejam as empresas, teriam uma remuneração de abaixo de 14,5 centos de dólar por libra-peso. Então, nós estamos perdendo dinheiro no açúcar, o fornecedor de cana está perdendo dinheiro no açúcar. E qual é a nossa salvaguarda? Sem dúvida alguma, é o etanol, né? Diferente do mundo inteiro, diferente da Austrália, diferente da Guatemala, as nossas plantas são flex, né? 85% da cana processada aqui no Brasil são de unidades mistas, né? Unidades que têm alternativa de fazer açúcar e que têm alternativa de fazer etanol. E hoje, o que nós estamos? Nós estamos no limite da capacidade de produzir etanol. Então, nós fazemos tudo o que é possível em etanol, e aí o que não é possível, nós não temos alternativa em fazer o açúcar. Nós temos ainda um mercado de açúcar forte,
Nós temos hoje, basicamente, 1/3 da nossa produção é dedicada ao mercado interno. Nós temos empresas que são dedicadas à produção interna, tanto no mercado de varejo como no mercado industrial. Agora, os preços eles guardam relação, sem dúvida alguma. Os preços do mercado interno têm uma relação direta com os preços do mercado externo. Quem forma preço no mercado interno, sem dúvida alguma, é o preço de exportação. Mas as nossas empresas estão conseguindo sobreviver, crescer, fazer os investimentos necessários por conta hoje do etanol. A mudança da precificação da gasolina no Brasil, onde a Petrobras, de fato, leva o preço da gasolina no mercado interno ao nível de paridade com o preço da gasolina no mercado internacional, o mercado passou a funcionar e o consumidor passou a arbitrar entre o etanol e a gasolina, dado essa oferta que nós temos de etanol e essa relação de preço muito favorável ao consumidor. Então nós temos aí vamos dizer, uma fuga para o etanol. Mesmo assim, muitas usinas entraram em recuperação judicial, têm dificuldades. É essa questão do preço do açúcar que pressiona as usinas brasileiras? Olha, sem dúvida alguma, porque nós temos empresas que a capacidade de produzir etanol é baixa, né? Sem dúvida alguma, nós temos empresas que têm uma capacidade de fazer 0 de açúcar e fazer 100% etanol. Mas nós temos algumas empresas, né, que não investiram na capacidade de desidratação e a capacidade de fazer etanol é baixa. Então, essas empresas continuam muito dependentes do preço do açúcar. E, sem dúvida alguma, dado também agora a questão do câmbio, né? Essas empresas também têm muito endividamento em dólar, então tem uma dupla penalidade. Primeiro, que ela não tem preço no açúcar, segundo, que aumenta seu endividamento em dólar. Agora, as empresas que fizeram investimentos e aumentaram a capacidade de etanol, sem dúvida alguma, nesse momento, estão sofrendo bem menos daquelas empresas que não têm essa capacidade. Se o senhor tivesse agora que mandar um recado para o produtor de cana ou para aquele homem que arrenda a terra para a usina, há alguma perspectiva de melhora mais adiante? É cíclico esse movimento de alta e baixa no açúcar ou esse valor mais baixo veio para ficar? Não, ele não veio para ficar porque não existe em lugar nenhum algum país que consiga ter algum nível de remuneração com esse patamar de preço, né? O Brasil, sem dúvida alguma, é o país mais competitivo e as melhores empresas nossas não conseguem fazer o açúcar abaixo de 14, 15 centos de dólar por libra-peso. O Brasil, no ano passado, ele reduziu a nossa produção e a exportação em 10 milhões de toneladas de açúcar. Então, nós já fizemos um ajuste de oferta. Ele não foi suficiente para melhorar os preços de mercado. Essa safra, nós vamos de novo reduzir a produção de açúcar. De novo, ela vai ser mais alcooleira e devemos reduzir de 1,5 a 2 milhões de toneladas de açúcar mais uma vez. É suficiente no curto prazo para fazer um ajuste de oferta e demanda? Não. Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo que provavelmente na safra 21, 22 já devemos ter um novo cenário. Eu não acredito numa mudança de cenário de curto prazo, mas que haverá. Quer dizer, o Brasil é o principal player, é o principal produtor, o principal exportador, e essa política de cada vez mais reduzir a oferta de açúcar fará, em algum momento, que o mercado seja ajustado e que os preços voltem a seu patamar. E também, sem dúvida alguma, o reflexo da ação do Brasil, da Austrália e da Guatemala junto à OMC contra os subsídios. E também deve haver alguma mudança de comportamento na produção da Índia e, com isso, o mercado voltar à sua regularidade. Mas o Brasil está preparado não só para voltar a ocupar seu share de mercado no mercado internacional de açúcar, mas também para ter um aumento da participação do etanol na matriz de combustíveis. Nós estamos aí um programa que é o RenovaBio, em fase final de regulamentação. Basicamente, ele começa a vigorar já a partir agora do dia 24 agora de dezembro. As empresas, já temos empresas credenciadas, né? E com isso será mais uma renda que nós teremos pelas externalidades que o etanol traz para a saúde, para o meio ambiente, que será, sem dúvida alguma, também compartilhado com os produtores de cana. Então,
Então, e é um cenário onde quanto mais produtivo, quanto mais eficiente, quanto mais sustentável sou, mais CBIOS eu tenho o direito de emitir. Então, nós devemos sim ter um futuro muito promissor, tanto na questão da volta dos preços do açúcar, na questão da sua normalidade, como também uma expansão forte do etanol, para nós ocuparmos aí aquela posição destacada na COP21, que é a redução das emissões de CO2. Eu acho que o cenário ele é muito promissor. Não vamos ver loucuras que nós tivemos no período 2003, 2008, né, onde implantamos mais de 100 unidades, onde o governo Lula pretendia transformar a commodity internacional, saiu todo mundo plantando cana, saiu construindo usinas então, em tudo quanto é lugar, sem conhecer o ambiente de produção, quebrando a cabeça. Na verdade, nós vamos agora, eu acho que muito mais consciente, muito mais planejado, com maior conhecimento dos novos ambientes de produção e com um cenário novo, um cenário onde o RenovaBio traz segurança, traz previsibilidade para uma tomada de investimento. Bom, você acaba de ouvir, né? Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Fica aí o recado para o produtor. Dias melhores mais adiante. Obrigado mais uma vez, doutor Antônio. Eu que agradeço, volto sempre às ordens. É um prazer estar aqui com você.